L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne le démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Opa, tudo bom? E aí, certinho com você? Você está ouvindo agora, a partir desse play, o Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de Sinfonia de Maquita e de Avenida Caótica. Não sei se você escuta, mas eu escuto e isso é meio forte aqui, bate forte. Hoje aqui eu tô só em ponto de bala. Não no sentido de estar pronto, né, mas no sentido de meter uma bala na minha cabeça, assim, tô meio melancólico, aí tá... Tem um dia que... Uma abertura, uma confidência aqui com vocês ouvintes, tem dia que eu acho que eu vou de Mark Fisher, assim, mas não é muito frequente não, mas vamos seguir. Talvez seja lá pra frente, tava pensando nisso, assim. O meu corpo ainda é muito juvenil, assim, meu corpo ainda tá demasiadamente organizado, já diria o Sr. Deleuze. Isso tem sua implicação, né? Positiva e negativa, mas também de continuidade, né? Ainda estamos aí continuando, estamos firme e forte mais ou menos. Estamos indo. Mas eu acho que um dia talvez, né, a coisa fique mais de outra forma organizada, que talvez certos golpes da vida não me estimulem muito a seguir, né? Dessa forma. Mas acho que isso ainda vai tempo. Bom, cada um pode fazer o que pode, né? Acho que não tem nem o que quer, cada um pode fazer o que pode, mais que tudo. Mas bom, o papo tá bom, o papo tá alegre, é que bateu. Mas também, né, depois do carnaval, quem é que não fica meio tchan, né? Não fica meio pancadinho, não fica meio melancólico. Mas é isso, né, cara? Tô cansado, preciso dar uma descansada, assim. Não que seja uma questão só disso, né? Mas ficar meio melancólico, ficar meio deprimido, assim, viver com a depressão, cansado, sem comer bem, sem fazer exercício, só complica a parada. Mas deu uma canseira mesmo, comendo bem até que tô comendo. E tomando whey protein. Tomando whey protein que dá um tchan. Esse programa é patrocinado pela Growth. E aí, cara, agradecer aí mais uma vez ao Guilherme Zanardo, que veio conversar com a gente, veio ler com a gente. Depois a gente trocou uma ideia, os dois gostamos da experiência, né? Se o episódio ficou bom ou não é uma coisa que vai de cada um, mas a gente achou pelo menos legal e esses encontros são divertidos, assim, principalmente no sentido de conhecer pessoas novas, né? Por causa do podcast, eu fico contente com isso. E estamos aí na sessão 3.6, né? Abrimos aí a Máquina Despótica Bárbara, que começa hoje. Uma homenagem a todas as Bárbaras do Brasil, em especial a Bárbara a qual canta o Marcelo Camelo no disco Los Hermanos, né? Do Los Hermanos, que é o self-titled, o primeiro disco de 99 deles, produzido por ninguém mais, ninguém menos que o maior rei, o maior kingo da indústria musical rocker do Brasil, que é o Rick Bonadino. Que também é produtor dos Mamonas, né, do Charlie Brown. Tá? Mas tem essa música Bárbara, né, que é uma música muito ruim, assim, muito ruim mesmo. O disco é... Eu não vou falar relativamente bom, não, eu não vou ser modesto, não. O disco é bom, cara. O primeiro disco do Los Hermanos, se chama Los Hermanos. É um disco de ska-core com algumas baladas, né, dentre elas essa balada, né, meio pop rock chiclete, que é o Ana Júlia, né. Regravada por um Beatle, né? Então assim, não se pode negar o sucesso apesar da chatice. E tem Primavera também, que é péssima, né? Nossa, Primavera é horrível, é uma balada mesmo. Mas além disso tem várias músicas de corno interessantíssimas, assim, na base do ska-core é meio roça, né? Ska-core tá aqui, e é interessante, né? Porque no encarte o pessoal chega a agradecer ao Gabriel Zander, né? O Bill, Noção de Nada. Então os pais tocavam juntos ali na cena carioca do hardcore. Que grande cena. Queria estar ali. Aquela década de 90 agitadíssima, né? Que deu no que deu.
Bom, enfim, a todas as bárbaras aí, então a gente começa a máquina despótica bárbara. Hoje tá, hein? Tinha tempo que não rolava as associação livre e forte. Vambora. Deixa eu ver aqui, botar o despertador. 4 minutos de trololó. Tô gravando no horário mais convencional, que é o horário das 11 da manhã. Agora 11h33 e a gente vai até 11h53 para entender que história é essa de máquina despótica bárbara. E eles são tão gentis que eles colocam até uma introdução. Então 3.6. Não tem nem ponto 1, engraçado, né? É realmente talvez a única vez que eles fazem isso, né? Eles metem uma introdução, né? Deixa eu ver aqui no índice. Curioso isso, né? Tem um índicezão assim. Eu sou muito ruim, cara, com esses nomes assim, índice onomástico, índice não sei o que. Agora esse aqui, talvez chama sumário, né? Não é nem índice, deixa eu ver. Índice de matérias, né? Que é as neuroses do Deleuze lá. Ó, não tem nenhum, cara, que tem introdução. Só esse mesmo. Você vê que bagulho vai pegar, hein? Agora é chapa ferro. Cara, cadê? Tô conferindo com seriedade aqui. Tô igual quando dou aula, né? Tipo assim, você tem que fazer alguma coisa da aula, tem que fazer na aula. Não tem que fazer no planejamento, não. Olha lá, só cheguei aqui, 3.6, tá no finalzão do livro, né? Tô lendo, tô passando o olho aqui, se quiser conferir junto. Caralho, é só no 3.6 mesmo. Digníssimo. Bom, arrasou. Introdução, então. 3.6.0. A instauração da máquina despótica ou dos sócios bárbaros pode ser assim resumida: nova aliança e filiação direta. Se a gente tinha anteriormente, né, só a dimensão da aliança e da filiação, a gente tem agora algo que recobre, em 2 palavras pelo menos, a nova aliança e a filiação direta. O déspota recusa as alianças laterais e as filiações extensas da antiga comunidade. Ele impõe uma nova aliança e coloca-se em filiação direta com Deus. O povo deve segui-lo. O déspota, né? Um grande imperador, um grande líder. Esse cara, né? E ele impõe uma nova aliança, né? Tem toda coisa meio bíblica aí nessa parada, né? E coloca-se em filiação direta com Deus. O povo deve segui-lo. Tem sempre uns filmes, né, interessantes assim para se assistir, para pensar o Antiédipo. Eu acho que o Antiédipo tem uma referência literária muito forte, mas tem uma referência fílmica bem interessante também, né? Não que tenham lido para fazer esses filmes, mas acho que tem a ver. E se o capítulo anterior, se a sessão anterior, o grande conjunto, né, da sessão da máquina territorial, eu super indico o Abraço da Serpente. Esse aqui eu indico muito fortemente o Aguirre, né, ou A Fúria dos Deuses, se eu não me engano, do Herzog, que é um filme muito doido, sobre um conquistador que chega no território peruano, né, para caminhar lá pela Mata Amazônica e pelos Andes, assim, os dois. Muito doido esse filme, Aguirre, ou A Fúria dos Deuses, eu acho que é isso, né, isso. Assistam Aguirre, baixem Aguirre aí. A Cólera dos Deuses, desculpa. The Wrath of Gods, né, em inglês. Filmaço do Herzog, é maluco também. Agora, ó, depois tem o Fitzcarraldo, né, o civilizado é o Fitzcarraldo, é outra vibe muito doida também. Que também é desse mesmo diretor com o Klaus Kinski também, né, que é o mesmo ator. Só que o Aguirre é de 72 e o Fitzcarraldo é 10 anos depois, é de 82. Mas depois a gente chega na parte do Fitzcarraldo. Saltar para uma nova aliança, romper com a antiga filiação. Isto se exprime numa máquina estranha, ou melhor, numa máquina do estranho que tem o deserto como lugar. Máquina que impõe as mais duras e secas provas, o que dá testemunho tanto da resistência da antiga ordem como da autenticação da nova ordem.
ao mesmo tempo testemunho da resistência da antiga ordem, da máquina territorial, como autenticação da nova ordem. Eu vou tendo essa impressão, eles estão falando dessa coisa do deserto, né, de uma máquina seca, desafiadora. É curioso, né? Eu acho que eles vão abandonando essa dimensão dessa máquina despótica bárbara apenas para no Mil Platôs fazer essa diferenciação, né? Como que pode haver uma máquina de guerra e na esteira da máquina de guerra um Estado, um aparelho de captura do Estado, que faz da máquina de guerra parte dele, né? Mas também tem um outro registro interessante, talvez menos falado, que é quando eles vão pensar a dimensão dos regimes de signos, né? E o que diferencia o nomadismo, quase como se o nomadismo no Mil Platôs e a máquina despótica tivessem relação, mas ali eles fazem uma diferenciação importante, né? Quase como se estivesse dividindo uma mesma natureza, assim, sabe? E talvez o que diferencie seja essa coisa que eles chamam do regime significante, né? Essa forma de significar as coisas, enquanto a máquina de guerra e o nomadismo ele se configura muito mais pela dimensão de um regime contra-significante, né? Não poder construir significantes, não poder reunir os signos em certas constelações de poder de maneira enrijecida, né? Assim, pelo menos entendo. E aqui parece que a coisa está meio misturada ainda, então vai ser interessante, porque às vezes vai parecer eu imagino, algo que fica mais claro lá no Platôs, um elogio ao nomadismo, né? Um elogio ao nômade. Do mesmo jeito que aqui tem um grande personagem conceitual aqui no Antiédipo, o esquizo, no meu Platôs eu imagino que seja a minoria, né? O devir minoritário, o menor, e o nômade, né? Talvez até mais o nômade. E aqui eu acho que vão ter relances desse nômade, mas vocês vão ver que a máquina despótica bárbara não é tão simpática assim. Mas enfim, devagando. A máquina do estranho é ao mesmo tempo a grande máquina paranoica, pois que exprime a luta com o antigo sistema, e já a gloriosa máquina celibatária, pois que monta o triunfo da nova aliança. O déspota é o paranoico, e já não há inconveniente em mantermos semelhante proposição, dado que nos desembaraçamos ao familismo próprio, a concepção da paranoia na psicanálise e psiquiatria, e dado que vemos na paranoia um tipo de investimento de formação social. Então, pensar a paranoia como um tipo de investimento da formação social não tem a ver com os estudos sobre paranoia do Freud, né, que vão associar ao Édipo, a uma homossexualidade reprimida, né, que a gente tem os estudos sobre ciúme do Freud, né, no Schreber, por exemplo. O caso do Schreber, né, do presidente Schreber, é o grande escrito freudiano sobre paranoia, né, sobre esse tipo de psicose paranoica. E ele vai muito nessa direção, né, de uma homossexualidade reprimida e se expressando através dos elementos do delírio do Schreber, da perseguição dele, mas também dessa conexão exacerbada de significação, né, que o paranoico faz isso, querendo ou não. Quando a gente fica paranoico, a gente conecta qualquer coisa que a gente vê, faz parecer que estamos sendo perseguidos, ou que aquilo ali tem uma causalidade, ou que aquilo ali tem uma conexão. Né? É nesse sentido que o paranoico, de alguma forma, sofre de excesso de significação. Como todos nós em algum momento sofremos, né? A paranoia, como diz o Lacan, o eu é bem paranoico, né? Mas aqui eles estão dispensando uma ideia de uma homossexualidade referente a um complexo edipiano e trazendo muito mais para essa dimensão de por que esse excesso de significação. Porque a máquina despótica ela se sobrepõe ao antigo sistema, ao antigo regime, a um outro modo de regime de signos, a um outro modo de significação, a um outro modo de codificação. E o tempo todo ela tem que, de alguma forma, se haver com isso que ela se apropriou e que o tempo todo ainda está lá. De alguma forma, ela se sobrepõe sobre o código da máquina territorial e isso cria para ela um desarranjo muito paranoico. Né? Basicamente isso. E novos grupos, aí sigo no texto, e novos grupos perversos propagam a invenção do déspota. E talvez eles a tenham fabricado para ele. Espalham sua glória e impõem o seu poder nas cidades que fundam ou que conquistam. Então, vou repetir isso aqui, né? E novos grupos perversos propagam a invenção do déspota. E talvez eles a tenham fabricado para ele.
talvez a própria invenção, espalham sua glória e impõem o seu poder nas cidades que fundam ou que conquistam. No sentido dos bárbaros, né? Você pensa... É muito doido, né? Porque aí começa, é o que a gente estava falando com o Guilherme, né? Se o déspota tem essa dimensão da concentração do poder, e é uma coisa muito nova essa dimensão da concentração do poder, e a personificação do poder, ou a transpersonificação do poder, no sentido de que é um filho de Deus, né? É muito difícil manter esse poder. Né? Não é só porque a sociedade primitiva ela é contra, que é um nome terrível, ela é contra o poder, mas é porque é muito difícil mesmo manter. É um arranjo que a gente se acostumou bastante. De se subjetivar a partir do poder, de acreditar que as coisas têm poder. Mas você pensa o que é essa medida de dominar e ser líder de uma população inteira, e ter essa responsabilidade. E como isso vai criando uma certa ressonância, né? Para que outras pessoas também te vejam líderes, te vejam representantes, se vejam representantes de você. E essa é uma situação bem bárbara, né? Dessas pessoas que vão defender não um certo projeto, né? Mas certa expansão, um certo império, certo imperialismo não no sentido, né, mais contemporâneo do parado. E aí você pensa assim, até mesmo o grande exemplo de Gengis Khan, né, que entende-se que talvez 1/3 do planeta, da população do planeta, seja descendente de Gengis Khan, porque tem essa dimensão também, né, de não só do Gengis Khan ser promíscuo e fazer sexo com todo lugar que ele invade, mas também essas pessoas que o representam serem de uma forma relativa, ter um certo parentesco, né? Tem uma certa ligação genética com ele. E aí isso vai se espraiando, né? Quase como se fosse esse grande pai que os filhos o representam e podem fazer as maiores barbaridades em nome dele, assim, né? E é por isso que o fascismo, né, tem algo que se liga muito com essa dimensão do déspota, mas tem uma diferença, porque ele é suicidário, né? Como a gente vai ver lá na frente. Que ele não, aqui não é fascismo ainda. Interessante, curiosamente, não é fascismo ainda. Por onde quer que passe um déspota e o seu exército, tomam parte do seu cortejo doutores, padres, escribas e funcionários. Dir-se-ia que a antiga complementaridade deslizou para formar um novo sócios, não mais o paranoico de mato e os perversos da aldeia, ou de acampamento, mas o paranoico do deserto e o perverso da cidade. Então essa é a transição, né? O paranoico do deserto, que está em constante caça, buscando inimigos e conexões, e o perverso da cidade, que vai burocratizar e fazer os registros, né, dessas vitórias, dessas glórias e exacerbar esses feitos, reenaltecer e religar, né, o déspota aos seus feitos. Então tem o seu exército, né, mas também tomam parte os doutores, os padres, os escribas, os funcionários. Aí, é isso, eu acho que é um grande capítulo, uma grande sessão para a gente fazer uma leitura comparada com o volume 5 do Mil Platôs, né, na edição brasileira, principalmente o Tratado de Nomadologia da Máquina de Guerra, né, onde eles vão falar dessa origem quase humana, assim, né, a partir de Mitra e Vayuna, né, esse desafio entre padre e o legislador, uma coisa meio maluca, assim, não vou lembrar bem porque eu não tenho o contexto na cabeça agora, mas tá lá. E como de alguma forma é isso, né, o grande déspota ele precisa de um escriba, ele precisa de um registro, mas ele também precisa de magos, né, algo que vai validando de alguma maneira como essa conexão entre esse déspota e Deus, essa coisa transcendente, essa coisa, não necessariamente transcendente, essa coisa divina, essa justificativa divina, estão sempre em conexão. E aí agora eles vão lá, né? 3.6.1, agora sim, nova aliança e filiação direta, o paranoico. Eu acho que tem tempo, né, da gente ler mais um pouco. Ih, tá tranquilo. Em princípio, a formação bárbara despótica deve ser pensada em oposição à máquina territorial primitiva, sobre cujas ruínas se estabelece o nascimento de um império. Então, se você tem uma organização de comunidade, uma aldeia, você começa a nascer um império que junta isso tudo. Por isso a gente pode pensar também na América Latina, na América do Sul, o Império Incaico, o Império Azteca, né?
E esse modo de produção não mais primitivo, mas muda também o modo político, mas o modo de produção que Marx vai generalizar como modo de produção asiático, né? Mas, na realidade, pode-se também apreender o movimento desta formação quando um império se separa de um império precedente, ou mesmo quando surge o sonho de um império espiritual ali onde os impérios temporais entram em decadência. Bem interessante, aqui tem um exemplo de Aguirre que sai lá da Europa para fundar o seu império na América do Sul. Pode ser que o empreendimento seja antes de tudo militar e de conquista. Pode ser que ele seja mormente religioso, caso em que a disciplina militar é convertida em ascetismo e coesão interna. Então, né, tem esses impérios mais religiosos também, de obediência e disciplina. Né? A disciplina não da ordem militar, mas esse ascetismo, essa negação. Né? Na Índia tem muitos exemplos disso, e exemplos na história indiana, e exemplos da coabitação dos dois. Né? Você tem, por exemplo, o rei príncipe Ashoka, né? Que colocou a roda das reencarnações budistas na bandeira indiana, né, e colocou também o princípio de ahimsa, de não violência e vegetarianismo como parte fundamental da história indiana, se não me engano é do século VIII. Posso consultar aqui rapidinho. E se eu não me engano também, ele matou a família toda dele, né, teve uma coisa muito guerreada, assim, muito militar. E depois ele se converte para o budismo, né. Não, é mais antigo, cara. É 273 e 272 a.C. Frequentemente, errei feio, errei rude aqui. Frequentemente citado como um dos maiores imperadores da Índia. Aí, teve várias conquistas militares, aí ele se converteu ao budismo, isso mesmo, abandonando a tradição védica predominante, depois de testemunhar os massacres da guerra de Kalinga, que ele mesmo havia iniciado devido ao seu desejo de conquista. Dedicou-se posteriormente à propagação do budismo na Ásia e estabeleceu monumentos marcando diversos lugares significativos na vida de Gautama Buda. Doido, né? O cara matou geral, eu acho que ele matou grande parte da família dele, assim, nessa guerreação. E aí, de repente, faz uma conversão, né, ao budismo e vira um império, não deixa de ser um império, mas nessa dimensão espiritualizada, né? Então, seguindo. Pode ser que o próprio paranoico seja uma criatura doce ou uma fera solta, mas encontramos sempre a figura deste paranoico de seus perversos, o conquistador e suas tropas de elite, o déspota e seus burocratas, o santo homem e seus discípulos, o anacoreta e seus monges, o Cristo e seu São Paulo. Então, o Cristo também como um déspota, né? Mas sempre esse par, né? O paranoico e o perverso, que são esses que obedecem, né, e que fazem na base da perversão mesmo, né, parada. Moisés foge da máquina egípcia e vai para o deserto, onde instala a nova máquina, a Arca Santa e o Templo Portátil, e dá ao seu povo uma organização religiosa militar. Para resumir o empreendimento de João Batista, aí é parte bíblica, eu não quero nem saber não. É dito que, entre aspas, João ataca a base de doutrina central do judaísmo, a da aliança com Deus por meio de uma filiação que remonta a Abraão. Jean Stein, referência, né? Saint-Jean-Baptiste et la spiritualité du désert, de 1959. Aí está o essencial. Acho que vai dar para terminar esse parágrafo. Vamos lá. Falamos de formação bárbara imperial. Aqui, vamos lá, deixa eu destacar isso aqui. Aí está o essencial. Falamos de formação bárbara imperial ou de máquina despótica toda vez que se encontram mobilizadas as categorias da nova aliança e da filiação direta. E dizemos isto, seja qual for o contexto desta mobilização, esteja ou não em relação com os impérios precedentes, uma vez que através dessas vicissitudes a formação imperial se define sempre por um certo tipo de código e de inscrição que se opõe de direito às codificações primitivas territoriais, né, que eram as alianças e as filiações. Eu estou preocupado do despertador tocar, mas ele não está tocando. Será que eu botei certo? Bom, só conferir aqui. Não, porque falta um minutinho. Eu vou dar uns 5 minutinhos só para terminar aqui. Pouco importa o número da aliança. Agora tocou.
Pouco importa o número da aliança. Nova aliança e filiação direta são categorias específicas que dão testemunho de um novo sócios, irredutíveis alianças laterais e as filiações extensas. Obrigado, esses são os tipos de alianças. Esses são os tipos de relações que a máquina primitiva declinava. O que define a paranoia, aí que tá, é esta potência de projeção, esta força de voltar a partir do zero, de objetivar uma completa transformação. O sujeito salta para fora dos cruzamentos, aliança-filiação, né? Ele se destaca. O imperador, acho que ele é o escolhido, né? Instala-se no limite, no horizonte, no deserto, sujeito de um saber desnaturalizado que o liga diretamente a Deus e o conecta ao povo. Por isso que ele é sempre um prometido, um esperado, né? Aí também você vai ter Duna, né? Nosso famosinho Shyamalan aí, para falar um pouco disso. É o livro Duna e agora o filme com o Denis Villeneuve, do diretor Denis Villeneuve. Pela primeira vez foi tirado da vida, aí é muito doido isso agora, hein? Pela primeira vez foi tirado da vida e da terra algo que vai permitir julgar a vida e sobrevoar a terra. Nada mais nietzschiano que isso aqui, né? Princípios de conhecimento paranoico. Todo o jogo relativo das alianças e das filiações é levado ao absoluto nessa nova aliança e nessa filiação direta. Porque se o cara é prometido, se o cara tá lá na paranoia dele, achando que ele é o escolhido, que tá todo mundo contra ele, que é a missão dele fazer o bagulho, é porque esse recado tá vindo de um lugar, às vezes, para além da Terra. E esse que é o perigo, né? Aí fudeu. Aí fudeu é a abertura para uma certa transcendência aí que vai catalisar muita coisa doida. Então, bom, adorei ler com vocês hoje, já deu até uma animada aqui, na medida do possível. E quiser ler junto, mandar um recado, passear, manda um abraço aí e a gente vai se falando. Também se tiver uma dúvida, uma questão, um comentário, todos os episódios agora tem caixa de pergunta aí, você pode voltar no episódio se você quiser, a gente conversa especificamente dele, tá bom? Um beijo no seu coração, aproveita o ano novo, né? Começou agora 2024, a meta é seguir. Um beijo, até mais. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Opa, cadê? Acho que agora vai.